A gente vai começar contando a história que mostra o drama de uma mulher que tenta na justiça há 10 anos ser indenizada pela morte do marido. Ele morreu numa explosão naquele condomínio Barão de Mauá, na Grande São Paulo, conhecido por ter sido construído em cima de um lixão. Esse caso gerou muita polêmica, muita gente falou sobre esse assunto e o problema continua. No caso específico dela, sem o marido, ela conta que a filha de 10 anos, o nome dela é Francesca, a esposa que tenta na justiça conseguir a indenização, que a filha dela de 10 anos foi obrigada a trabalhar. Este é mais um episódio da nossa série Sede de Justiça, na reportagem da Samara Bastos. Vamos ver. Se ele estivesse vivo, eu continuaria tendo uma família. Já que isso eu não posso voltar, porque isso pertence a Deus, mas a parte financeira para os meus filhos é obrigação e direito. Fiquei com 31 anos, viúva, sozinha. Eu peço justiça em nome dos meus filhos. Já são 10 anos à espera da justiça. Francesca é viúva de Geraldo, um homem que aos 37 anos morreu enquanto trabalhava. É uma tortura, né? Porque é um caso dolorido, né? Perder um marido, o pai dos seus filhos e, por conta disso, ter passado tantas dificuldades. Geraldo prestava serviços para este condomínio em Mauá, na Grande São Paulo. Em abril de 2000, ele foi chamado para consertar uma das caixas d'água dos prédios. Acendeu um isqueiro para enxergar melhor a bomba d'água que consertaria no subsolo. Os gases acumulados no terreno causaram a explosão. Ele queimou 90% do corpo, ficou em coma induzido por 4 dias, depois veio a falecer. A partir daí, a vida dela e dos 2 filhos mudou completamente. Geraldo trabalhava cerca de 14 horas por dia. O dinheiro que ele ganhava investia no bem-estar dos filhos. Pagava um dos melhores planos de saúde para a família e a melhor escola da região para a Bianca. Minha preocupação maior sempre foi as crianças, né? Nossa família, ela foi destruída, né? Não há dinheiro nesse mundo que pague a vida de uma pessoa. Mas é justo, porque se o pai tivesse vivo, com certeza os meus filhos estariam usufruindo do trabalho do pai. O padrão de vida da família caiu drasticamente. As contas se acumularam e os clientes da empresa de ferramentas foram embora. Quando o pessoal viu que ele faleceu, acabaram enterrando a gente junto. Começaram a se afastar e por conta de achar que eu não tinha condições de tocar, né? Com certeza não fizeram de má fé, mas aconteceu, né? E eu não tive ninguém para ir por mim. Para dar continuidade à vida, Francesca precisou assumir integralmente a empresa. Antes, ela só fazia o serviço do escritório. Foi preciso aprender até mexer nas máquinas. Para isso, na época, trouxe a filha que tinha apenas 10 anos de idade para atender na loja. Totalmente despreparada e eu passei por uma situação difícil. Eu precisava de alguém que atendesse o telefone. No começo foi difícil, tive que trazer ela meio na marra. Né? Hoje ela é meu braço direito, né? Mas eu tenho certeza que isso pode ter trazido alguns transtornos meio para ela, porque foi podada a infância, né? Bianca lembra o sofrimento dessa época. Eu era uma criança, né? Tinha 10 anos. Eu tive que parar, largar minhas bonecas para atender telefone, atender os clientes e ajudar minha mãe. Ter a infância privada foi difícil, mas suportar a saudade do pai é uma dor que não tem fim. De repente, fica esse vazio porque a única lembrança que eu tinha era dele me levando para a escola. E como ele trabalhava muito, eu só via ele depois de noite e geralmente eu estava dormindo. Leonardo tinha 3 anos quando o acidente aconteceu. Francesca diz que a falta do pai causou danos irreparáveis na vida do menino. Leonardo, eu acredito que foi o que mais sofreu, porque ele se criou uma criança com uma aceleração
a mais, um nervosismo a mais. A parte da deficiência de atenção dele em estudos e tudo mais é por conta da morte do pai, né? O choque, né, causado. A família pede na justiça uma indenização. Em 2010, a juíza de Mauá, Maria Lucinda da Costa, condenou a construtora a pagar o equivalente a 3.000 salários mínimos, pensão vitalícia de R$4.000, mais indenizações por perdas, danos e ressarcimento de despesas com educação e assistência médica. O total, R$6 milhões. A construtora recorreu da decisão e agora o processo corre no Tribunal de Justiça de São Paulo. Francesca e os filhos ainda não viram um centavo. Você lembrar que você tinha de tudo para pagar suas contas e se ver numa situação que você tem que pedir ajuda para alguém, eu acho que é pior do que matar alguém queimado, como fizeram com ele. Isso é acabar com a família. E os meus filhos participarem desse processo me é muito dolorido, porque você vê as crianças precisando de coisas, um tênis, isso, aquilo, e você tem que virar e falar assim, espera um pouco para depois. O advogado da família anexou ao processo o laudo da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, que afirma que o local estava contaminado com 44 substâncias tóxicas. O advogado diz que, mesmo sabendo do perigo, a construtora não tomou providências. As máquinas trabalhando, e cada vez que a retroescavadeira funda a mão, ela levanta com uma bateria de automóvel. Numa outra, ela levanta com uma carcaça de pneu. Numa outra, ela levanta com restos de alimentos, plásticos, madeira, enfim. Então, como é que é crível uma pessoa construir prédios de 7 andares se quando ela vai ter que perfurar o solo para poder fazer o alicerce, ela não encontrou todos esses adjetos? Claro que ela encontrou, mas ela tocou a obra para frente. Voltar ao local onde o marido perdeu a vida é sempre um sofrimento. Mais de uma década depois, Francesca não se conforma que o condomínio ainda esteja do mesmo jeito. Mas a justiça divina virá. Enquanto aguarda a decisão da justiça, Francesca e os filhos tocam a empresa, um sonho de Geraldo. Com o dinheiro da indenização, a família quer investir no negócio e em cursos para que Leonardo siga o mesmo caminho do pai. Como a gente está atrás de um direito que é dos meus filhos, eu não vou desistir nunca, jamais.